Existe uma força dentro de você que a maioria jamais aprenderá a dominar. Uma energia tão poderosa que pode construir impérios ou destruir vidas inteiras. Ela é silenciosa, incessante e implacável. Você sente o chamado todos os dias, mas poucos têm a coragem de ouvir. Hoje vamos falar sobre essa força secreta que poucos compreendem: a energia sexual. Ela é muito mais do que prazer. Ela é criação, conquista e legado. É a centelha que move gênios, líderes e revolucionários. Ignorada, ela te escraviza. Domada, ela te transforma. Se você acha que isso é apenas sobre sexo, está preso à superfície. O que vamos revelar aqui é o que separa os homens comuns dos imortais. Aqueles que conseguem canalizar essa energia criam obras que atravessam séculos. Aqueles que não conseguem se perdem nas suas próprias fraquezas. Sigmund Freud e Napoleon Hill sabiam disso. Eles entenderam que o segredo da grandeza não está em reprimir desejos, mas em redirecioná-los. Eles mostraram que no coração das maiores realizações humanas pulsa o fogo da energia sexual sublimada. Prepare-se para olhar para dentro e enxergar o que sempre esteve aí, esperando para ser despertado. A jornada da luxúria ao legado começa agora, e ela exigirá que você encare suas maiores forças e seus maiores medos. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dedicou sua vida a entender as forças invisíveis que governam a mente humana. Ele acreditava que a energia sexual, a libido, não era apenas um instinto, mas a base da própria civilização. Sem a sublimação desse impulso, seríamos reféns dos nossos desejos mais primitivos. Napoleon Hill, por outro lado, passou 25 anos estudando os homens mais bem-sucedidos do seu tempo. O que ele descobriu mudaria a história. Todos eles dominavam e canalizavam sua energia sexual para a criação, não para a destruição. Para Hill, a transmutação sexual era a chave invisível da genialidade. Esses dois gigantes de campos tão diferentes chegaram à mesma conclusão. Sua capacidade de transmutar energia sexual define seu destino. Não importa se você busca riqueza, arte, liderança ou evolução espiritual, o que muda é para onde você decide direcioná-la. No mundo moderno, isso se tornou ainda mais crítico. Somos bombardeados por estímulos e gratificações instantâneas que drenam nossa energia vital. Sem consciência, nos tornamos escravos do prazer vazio, incapazes de construir qualquer coisa que perdure. A energia sexual é muito mais do que a maioria imagina. Ela não é apenas impulso, nem apenas desejo, é a própria força que anima a criação em todos os níveis da vida. Desde as obras de arte mais sublimes até os impérios mais grandiosos, essa energia esteve por trás de cada ato de grandeza. Quem a entende acessa um combustível ilimitado. Quem a desperdiça perde seu poder antes mesmo de conhecê-lo. Freud via a libido como a base de toda a atividade humana. Para ele, a energia vital, quando bem utilizada, podia se transformar em música, ciência, arquitetura e cultura. A própria civilização, dizia Freud, só foi possível porque aprendemos a sublimar nossos impulsos mais intensos. Isso mostra que não se trata de suprimir, mas de transformar. É uma alquimia interna. Napoleon Hill, em seus estudos sobre sucesso e realização, chegou a conclusões semelhantes. Para ele, a energia sexual era a matéria-prima da genialidade. Grandes homens aprenderam a redirecionar esse fogo para criar fortuna, ideias revolucionárias e movimentos eternos. Sem esse redirecionamento consciente, o potencial se perde em distrações e autossabotagem. Quando essa força permanece no plano físico, ela se esgota em prazeres momentâneos. Mas quando é elevada mental e espiritualmente, ela se torna uma fonte inesgotável de clareza, poder e ambição. É por isso que a energia sexual não deve ser combatida ou negada, e sim dominada e guiada. Esse é o segredo que poucos têm coragem de enfrentar. Dentro de você existe uma energia que pode transformar sua realidade, se você tiver disciplina e propósito para canalizá-la.
A história dos grandes construtores, artistas e líderes é, na verdade, a história de quem soube usar essa força de forma superior. Entender o poder oculto da energia sexual é o primeiro passo para transformar desejo em destino. Napoleon Hill dedicou 25 anos entrevistando os homens mais poderosos de sua época. Um padrão ficou evidente. A maioria deles possuía uma vitalidade sexual intensa e, mais importante, sabia como transmutá-la. Eles não desperdiçavam energia em excessos, mas convertiam seu desejo em projetos, negócios e criações monumentais. Eles entenderam que o controle dessa força era indispensável. Hill definiu a transmutação sexual como o processo de redirecionar o desejo sexual para expressões mais elevadas de criação. Isso não significa negar o desejo, mas sim transformá-lo em ambição, paixão produtiva e foco absoluto. Esse redirecionamento consciente era o que separava os gênios dos homens comuns, é o que transformava impulso bruto em conquista duradoura. No livro Pense e Enriqueça, Hill afirma: o desejo sexual é o mais poderoso de todos os desejos humanos. E ao canalizar essa força para fins criativos, o ser humano atinge níveis de performance e clareza quase sobre-humanos. É como se uma corrente oculta de energia passasse a alimentar todos os aspectos da vida, do trabalho às relações pessoais. Os homens que Hill estudou, industriais, inventores, artistas, usavam sua energia sexual como combustível para realizações gigantescas. Em vez de se perderem em distrações, eles focavam em propósitos maiores do que eles mesmos. Cada ato de disciplina reforçava sua força de vontade, enquanto cada vitória aumentava seu domínio interno. Aprender a transmutar o desejo é, portanto, uma das habilidades mais estratégicas que alguém pode desenvolver. Não é algo que acontece naturalmente, é um esforço diário consciente que exige visão, paciência e determinação. Mas é também o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que verdadeiramente constroem seu próprio legado. Para Freud, a energia sexual era a força matriz de toda a psique humana, mas ele foi além. Mostrou que, sem a capacidade de sublimar nossos impulsos primitivos, a civilização jamais teria existido. Sublimação, para Freud, é transformar desejos brutos em expressões elevadas como arte, ciência e espiritualidade. É a capacidade de criar em vez de apenas consumir. É onde nasce a verdadeira grandeza humana. A libido, segundo Freud, é neutra, nem boa nem má. Mas sua direção determina nosso destino. Quando canalizada para fins superiores, ela dá origem às maiores obras da humanidade. Catedrais foram erguidas, sinfonias compostas, cidades construídas porque homens souberam transformar sua inquietação interna em algo que transcende o tempo. Sublimar é construir pontes entre o instinto e o espírito. Esse processo, porém, não é fácil nem automático. Requer consciência, esforço e, principalmente, propósito. A pessoa que não encontra um meio superior para expressar sua energia sexual, inevitavelmente será consumida por ela, e em vez de criar, ela destrói a si mesma e os outros. Sublimar é escolher ser um construtor de mundos internos e externos, não apenas um escravo dos próprios impulsos. Freud via a sublimação como um dos maiores triunfos da evolução humana. Era a prova de que não éramos condenados a ser vítimas das nossas pulsões. Cada vez que alguém transforma desejo em arte, ciência ou fé, ele está provando que a natureza pode ser domada pela consciência. A alma humana cresce na medida em que é capaz de elevar seu próprio fogo interior. Portanto, a sublimação não é uma repressão, é uma transformação. Não é a castração, mas a transmutação. É pegar o que há de mais primitivo em você e usá-lo para criar o que há de mais sublime. É o caminho que poucos trilham, mas que todos os grandes mestres da história seguiram. E é esse caminho que está diante de você agora. No mundo atual,
dominar a energia sexual se tornou mais difícil e mais necessário do que nunca. Vivemos cercados por estímulos artificiais projetados para capturar nossa atenção e esgotar nossa força vital. A todo instante, somos convidados a desperdiçar nossa energia em gratificações vazias. É preciso estratégia e disciplina para redirecionar esse poder interno. Caso contrário, ele se dispersa sem deixar frutos. Uma das técnicas mais poderosas é a prática da retenção seminal. Trata-se de evitar a ejaculação frequente, conservando e reciclando a energia vital para objetivos maiores. Essa prática, antiga como as tradições orientais, gera aumento de foco, clareza mental e vigor físico. Não se trata de repressão, mas de escolher onde sua energia será investida, na criação ou na dissipação. Outra técnica fundamental é o redirecionamento imediato dos impulsos. Ao sentir o desejo sexual, em vez de buscar gratificação instantânea, canalize a energia para atividades construtivas: estudar, criar, treinar, planejar. Esse hábito cria novas trilhas neurais no cérebro, fortalecendo a capacidade de escolher o longo prazo em vez da recompensa imediata. Cada impulso redirecionado é uma vitória interna. Ter um propósito maior também é crucial. Quando você sabe pelo que está lutando, seja um projeto, uma missão pessoal, um legado, a energia sexual encontra naturalmente novos caminhos de expressão. O vazio que gera compulsão desaparece, substituído por um senso de significado. A energia que antes era desperdiçada passa a impulsionar seu crescimento e suas conquistas. Por fim, o domínio dos impulsos exige paciência e treino contínuo. Não é sobre nunca falhar, mas sobre sempre voltar ao caminho. Cada dia é uma oportunidade de fortalecer sua mente, de transmutar seus desejos e de transformar sua própria história. No mundo moderno, controlar sua energia é não apenas um ato de disciplina, é um ato de rebeldia contra a mediocridade. A história da humanidade é, em grande parte, a história da sublimação da energia sexual. Cada obra-prima, cada avanço científico, cada revolução espiritual nasceu da capacidade de transformar impulsos brutos em criação elevada. Sem esse domínio interno, nunca teríamos erguido civilizações, escrito livros eternos ou descoberto os mistérios do universo. A evolução é fruto da disciplina interior. Freud afirmava que a sublimação era essencial para a sobrevivência da cultura. Se todos seguissem apenas seus instintos mais primitivos, o caos reinaria. A ordem, o progresso e a beleza surgiram porque alguns tiveram coragem de elevar seus desejos a algo maior. Essa é a marca de todos os grandes. A capacidade de sacrificar o prazer momentâneo pelo significado eterno. Napoleon Hill via o legado como a expressão máxima da transmutação sexual. Construir algo que sobreviva à sua própria existência é a prova definitiva de que você dominou sua energia vital. Quem se rende aos impulsos desaparece com eles. Quem domina seus impulsos cria algo que ecoa através dos séculos. A história só se lembra daqueles que souberam construir com fogo interior. Portanto, transmutar sua energia não é apenas uma questão pessoal, é um ato que influencia gerações. Sua capacidade de dominar seus desejos determinará não apenas seu destino, mas também o impacto que você deixará no mundo. Cada escolha que você faz hoje está moldando a memória que o mundo terá de você amanhã. O verdadeiro legado não é apenas o que você constrói externamente, mas a transformação que você realiza dentro de si. Cada impulso vencido, cada ato de criação consciente, cada esforço para elevar sua vida acima da mediocridade é uma pedra no monumento que você deixará para o futuro. Seu legado começa agora, na batalha silenciosa contra si mesmo. A energia sexual é a semente de tudo o que é grandioso. Não há força maior em você do que essa ânsia de criação, de conexão, de transcendência.
E também não há desafio maior do que aprender a guiá-la para o propósito certo. Aqueles que falham em controlá-la tornam-se escravos. Aqueles que a dominam tornam-se mestres do próprio destino. Hoje você está diante de uma escolha silenciosa, mas definitiva. Pode continuar deixando sua energia se dispersar em gratificações vazias, ou pode começar a cultivar, canalizar e transformar essa força em algo que ultrapasse a sua própria existência. Cada segundo de disciplina é uma semente plantada no campo do legado eterno. Lembre-se, todo gênio, todo líder, todo construtor de mundos aprendeu primeiro a dominar a si mesmo. A luxúria cega, a transmutação ilumina, a repressão sufoca, a sublimação liberta. Não lute contra seu fogo interior. Aprenda a moldá-lo como um artesão molda o ferro em brasa. A energia que pulsa dentro de você não é seu inimigo, é sua ferramenta mais poderosa. Mas como todo instrumento poderoso, exige respeito, domínio e propósito. Quem aprende a usá-la, constrói obras que desafiam o tempo. Quem a desperdiça desaparece sem deixar vestígios. Escolha ser aquele que cria. Escolha ser aquele que transcende. Escolha ser aquele que, diante da chama mais intensa da vida, não foge, mas a transforma em luz. Sua história começa na transformação silenciosa que você faz hoje, e seu legado será a marca que você deixará no mundo para sempre.